Um colega pediu que eu fizesse um teste para ele num rolo de cabo 25 milímetros que ele pagou bem baratinho. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Quando ele me falou o preço, eu não acreditei. Visitem nossos canais no YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia, stand-up, piadas? Visitem nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais, é a partir de R$2, e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Está aqui o rolo de fio, de acordo com as informações da embalagem, as quais foram escritas com caneta piloto, tá aqui, ó, essa parte preta aqui, ó, escrita com caneta piloto, tá? Eu não tenho uma etiqueta impressa, não tenho nada. Diz que aqui tem algo em torno de 26 metros, tá? Após medir, que normalmente também eu faço a medição, eu só encontrei 23, ou seja, 3 metros a menos. Então ele comprou esse rolo de fio, a embalagem estava lacrada, tá? E é por isso que eu estou demonstrando aqui a embalagem, porque se ela tivesse violada, eu não ia demonstrar aqui, porque através das cores dela, tá? Pode ser que o nome do fabricante seja identificado. Eu gosto de deixar claro que o objetivo do vídeo, tá? Não é falar mal do fabricante A, B ou C, porque podem acontecer erros em processo, tá bom? De repente, o que eu estou vendo aqui, tá? Pelo menos algumas das coisas que eu estou vendo errado aqui, seja falha de processo, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo não é falar mal de fabricante A, B ou C, e sim deixar claro aos participantes dos nossos canais desconfiarem, né? Quando for comprar algo que estiver muito abaixo da média de mercado. Além desse fio aqui, que é de 25 milímetros, que está escrito aqui na embalagem, eu vou postar também em um dos nossos canais do YouTube um fio 16 milímetros quadrado do mesmo fabricante, tá? Que tem qualidades inferiores à mínima aceitas pela norma, tá bom? Isso em relação a esses dois rolos, tá? Tanto desse aqui que eu vou demonstrar aqui de 25 quanto o outro de 16 milímetros. O objetivo desse vídeo é deixar claro a esse cliente e colega, tá, que comprou isso aqui para depois fazer teste se é bom ou se é ruim, e não falar mal de fabricante A, B, C ou D, tá? Lembrando que também eu deixo espaço nos nossos canais, se de repente o fabricante que aparecer aqui quiser entrar em contato com o canal, a gente faz um vídeo junto com o fabricante demonstrando as possíveis causas daqueles testes que eu fiz naquele rolo ter acontecido ou ter aparecido, tá bom? Então a gente não vai só defender aqui o lado da pessoa que comprou o rolo de fio, e também a gente tem por intenção, né, caso o fabricante queira se prontificar, deixar aqui as portas abertas para que ele venha, né, ou mande representante legal que tenha conhecimento de causa para nos provar ao contrário do que eu vou demonstrar aqui. Como eu falei, a embalagem estava lacrada. O que é lacrada? Tá? O rolo de fio, a embalagem passaram, né, por uma máquina que eu chamo de shrink crepe, tá? É uma máquina que derrete a ponta do plástico, lacrando a embalagem, deixando ela inviolável. Como nós podemos aqui, ó, ver aqui nesse ponto aqui assim, ó. Ela derrete aqui e ninguém abre, tá? Salvo quando chegar lá na mão do consumidor ou para alguma análise ou avaliação. Então, se a embalagem estava lacrada,
e o cliente me trouxe para mim fazer teste, eu abri, tá? E fiz alguns testes básicos. Davi, que testes você faz? Eu faço testes simples, tá? Tipo, o teste de anti-chama, tá? Se a capa é anti-chama ou não. Se a proteção aqui, essa parte preta é anti-chama ou não. Se o fio é de cobre, tá? Se existe em toda a extensão do fio carimbo do fabricante, com o nome do fabricante, tá? É mais coisa visual do que testes sofisticados, tá? Quem faz esses testes aí é o Inmetro, a Qualifil, tá? Que tem os equipamentos certos para fazer esses testes. Eu não tenho. Meus testes aqui posso dizer que basicamente é visual, é conhecimento por ter trabalhado com outras marcas. Só que por outro lado, de repente, basta uma coisa fora daquilo que eu estou procurando, eu já não dou sequência aos outros testes, tá? Por exemplo, quem vendeu isso aqui para o cliente falou que era cobre. Não é cobre, isso é alucobre. O que é isso, Davi? É cobre com alumínio, tá bom? Se nós observarmos aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, dá para ver uma mistura na tonalidade de cobre e uma mistura na tonalidade de alumínio e a mistura dos dois se oxidando aqui dentro, tá bom? Tá? Então, eu já vi que não é cobre, ou seja, o meu cliente, o meu colega que comprou isso aqui como cobre, comprou, possivelmente pode acontecer de quem vendeu para ele, comprou também como cobre, vendeu para ele como cobre, mas isso aqui não é cobre, é alucobre. E como é que eu sei que é alucobre e não cobre? Uma medida X desse fio e uma medida X de um fio de marca cortada, vamos imaginar em 1 metro colocado na balança, a diferença do peso daquela marca de mercado, conceituada de mercado, para essa aqui, ultrapassou, nesse caso aqui, a menos, mais de 40%, tá? Dá para sentir aqui o peso, a leveza desse material, que se fosse cobre aqui, ó, ao soltar esse negócio estava batendo aqui pelo peso do material cobre, tá? Então, já não é cobre. Isso aqui, depois eu pesquisei no fabricante e essa linha aqui é uma linha chamada de alucobre, alumínio e cobre. Eu não posso precisar qual a porcentagem de cada um, mas através do peso eu estou conseguindo identificar que pode ultrapassar os 50% de diferença, tá? Em relação ao peso. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia? Stand-up? Piada? Contos? Histórias? Visitem nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Esse vídeo terá a parte 2. Mais uma vez eu quero deixar isso bem claro. Eu estou fazendo um trabalho aqui, posso dizer que voluntário, a um colega meu, cliente também. Tá? Ele perguntou se esse fio aqui atendia à necessidade dele, tá bom? Ele precisa de fio 25 milímetros na entrada de um padrão dele. Quem pede isso não sou eu, é a concessionária de energia da região dele. Aqui, para nós aqui, é a Enio, tá? Então, não é falar mal de fabricante A, B ou C, e sim deixar as informações claras para aquele cliente, para ele ter certeza de que o que vai ser feito na instalação dele atende à necessidade dele. Então, está aqui
Aqui escrito a caneta, tá? Eu tenho 25 milímetros, tá? Isso aqui é um piloto preto que não apaga. Eu fiz um teste para apagar na mão, tá? Possivelmente apague com álcool. Eu percebi que nos dois rolos, tá, que eu fiz teste, foi a mesma pessoa que fez essa identificação, quem eu não sei, tá? Eu não encontrei nesse rolo aqui a etiqueta impressa, né? Que a etiqueta precisa ser impressa, tipo com letras visíveis ao cliente, tá? Então eu não encontrei nesse rolo essa etiqueta, dando a entender que possa ser que quem comprou ele desse jeito retirou essa etiqueta, embora eu não vi marca de possível colagem de etiqueta, mas a pessoa fez essa informação, né, escreveu essa informação aqui com piloto preto. Tá? Podemos ver aqui o nome do fabricante que está aqui nesse rolo. Para mim aparece aqui como Líder Cabos. Olha aqui, ó. Líder Cabos. Então o cliente pediu para fazer um teste. Quando eu abri o rolo, eu não continuei com os testes. Tá? Que teste que eu não fiz? O teste se é anti-chama, tá? Ou não. Ah, Davi, mas anti-chama não pega fogo? Existe uma diferença em ser anti-chama e pegar fogo. Ele vai pegar fogo, todo o material vai queimar, tá bom? Só que quando você tira, você vai lá, põe na chama. Se você estiver fazendo um teste, põe na chama, aí ele vai pegar fogo. Quando você retira da chama, o fogo apaga, tá? Isso é o fato de ser anti-chama, ele não vai propagar chama. Eu vi tantas coisas erradas aqui que eu não fiz o teste anti-chama, tá? Porque pode-se dizer, eu posso dizer com muita precisão que eu já condenei o fio para a atividade que ele vai fazer, independente que isso aqui seja anti-chama ou não, tá? Já foi condenado o fio. Dá para ver aqui, ó, olha aqui, ó, esse efeito mola do fio. Olha aqui, ó, essas ondulações aqui do fio, ó. Tem lugares do rolo que formam um bolsão aqui inchado, como se esse fio, por alguma razão, ele foi usado para fazer um teste com alta tensão, tá? Imagina aí, 25 metros de fio, de repente foi usado para fazer um teste com alta tensão, e esse fio aqui inchou, tá? A ponto de criar um bolsão. Dá para ver aqui assim, ó, mal feito, tá? Mal acabado. A partir daqui começa a melhorar um pouco, tá? Esse é um dos problemas. Outro problema, não sei se vai dar para pegar na câmera, porque o espaço aqui de filmagem é limitado. Aqueles pigmentos aqui, essas marcas aqui, ó, esses pigmentos brancos aqui, ó, indicando que por alguma razão esse cabo, não sei se na produção ou em algum lugar, roçou ou esfregou em algum ponto, tá? Deixando, inclusive, em um ponto dele aqui para dentro dos 25 metros, o fio à mostra. Olha aqui, ó. Grande parte do rolo do fio tá assim, tá? Como se tivesse decapado ou sofrido um aquecimento em excesso. Outra coisa, eu procurei e não consegui visualizar. Possa ser que tem? Bom, pelo menos nesse aqui, eu posso afirmar com 100% de certeza, nesse rolo, que não tem sequer uma informação de fabricante. Seção, bitola ou norma, tá bom? Nesse aqui. Eu não estou dizendo que todos os rolos desse fabricante vai estar assim. Eu estou falando desse rolo. Esse rolo aqui é o qual eu fui convidado para fazer um teste, tá? 25 metros de fio, veio 23, veio 3 metros a menos, tá? Tem um ponto lá dentro que está decapado. Como o espaço é pequeno, eu não vou tirá-lo daqui. O que precisa ficar claro, falta a identificação do fabricante no rolo, tá? Pelo menos a cada, vamos supor que 2 metros de distância, tá? Eu desenrolei todos os 25 metros para medir,
acreditando que tinha 25, né? Olha aí, ó. Não tem nenhuma informação. Então vamos lá. Não é cobre, fator principal do nosso problema, tá? O cliente comprou como cobre. Aqui é alu cobre. A entrada que ele vai fazer precisa de fio e cabo ou cabo elétrico 25 milímetros de cobre, tá? E não alu cobre. Então foi condenado por isso, pela falta de informação no cabo. Nesse rolo aqui não tem sequer uma informação, nem dizendo que ele é 25, tá? Nem dizendo que ele é cobre, nem dizendo quem fabricou ele, tá? Como essa embalagem estava lacrada, foi eu quem rompi, então eu já passei essa informação para o cliente, tá bom? Alu cobre. Falta de nome na extensão do cabo. O cabo parece que esse cabo aqui em específico parece que sofreu uma alta temperatura e quase que veio a derreter com fio e tudo dentro. Outro teste que eu fiz, eu abri aqui um pedaço e esse fio ele está, pode-se dizer assim, oxidado, tá? O contato do cobre com o alumínio fez com que esse cara oxidasse, partisse em pedaços. Eu estou falando desse rolo. Tá? No futuro eu vou fazer esse teste e vou demonstrar esse teste com esse mesmo fio. Tá bom? Eu passei essas informações para o cliente. Olha lá, ó. Esse é o fio. Tá? As duas pontas estão desse jeito. Deixa eu ver se eu consigo visualizar outra ponta aqui. Uma oxidação entre alumínio e cobre, o material fica arenoso. Quando você abre aqui dentro, dá a impressão que tem partículas cerâmicas aqui dentro. Tá? Isso eu vou fazer para demonstrar em um vídeo futuro, para não deixar um vídeo muito longo. E deixar ou conscientizar as pessoas evitarem comprar coisas muito abaixo da média. Eu chego a dizer que essas coisas muito abaixo da média ou é ruim, tá? Esse fio aqui, isso aqui, esse cabo, né? Se é que podemos chamar isso de cabo, é ruim, muito ruim, tá? Então eu chamo isso de muito ruim ou furtado. Vai que alguém roubou, furtou e aí pode vender baratinho, porque afinal de contas não comprou, não pagou nada, né, do bolso dele. Falta de informações de normas, sem etiqueta, o material não condiz com o qual o cliente comprou. Falta de normas nos cabos, falta de normas na embalagem, tá? Tem um nome aqui. De repente possa ser que essa embalagem foi falsificada para colocar aqui. Eu não posso afirmar que sim ou que não, tá? Eu não conheço o fabricante desse material. Não posso afirmar que sim ou que não. Eu tentei apagar aqui, né? Porque quando é uma coisa falsificada, fica fácil de apagar. Mas eu não consegui apagar, dando a impressão que essa logo, essa embalagem, ela foi fabricada por uma máquina muito boa, né, que fabricou ela. Passei para o cliente, reprovado, tá? Eu reprovei. Ele falou se não tinha nem como usar como 10 milímetros. Eu falei, cara, eu não posso dizer para você que você pode usar. A decisão é sua. O que eu posso falar para você é o seguinte: não use. Mas se você vai decidir usar ou não, eu particularmente eu não instalo isso aqui em uma residência, tá? Principalmente como cabo de entrada. Salvo se o cliente falar, eu só tenho esse, pelo amor de Deus, não consigo comprar, vou ficar no escuro, coisa parecida. Mesmo assim, ainda falo para ele, providencie outra, porque daqui a um mês, no máximo, a gente precisa trocar isso. Esse era o principal objetivo do vídeo. Tome cuidado com o que você anda comprando.
principalmente se isso possa envolver a segurança, qualidade, eficiência e o preço da conta na sua instalação elétrica. Visitem nossos canais no YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de piada, comédia, stand-up? Visitem nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, é a partir de R$2, e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Assim como você faz uma consulta num médico, num dentista, num psicólogo para saber se você está bem, antes de você comprar, pague uma consulta de um técnico, de um eletrotécnico, de um engenheiro. Muitas vezes o que você vai gastar com esse profissional é inferior ao problema que você vai ter no futuro com materiais mal escolhidos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.